a voz, ainda que seja uma exortação, ainda que venha contra a nossa vontade, não importa, é a palavra da vida eterna, é a palavra que nos norteia, que nos fortalece. Fala, meu Pai, fala forte conosco hoje, em nome de Jesus eu te peço, que tenhamos ouvidos para te ouvir, e quem crê que Deus vai falar com você, diga amém. Eu tenho visto nos testemunhos pessoas dizendo que quando se afastaram da igreja, elas ficaram com mágoas de Deus, porque perdeu um familiar. Vira e mexe tem alguém dizendo que se afastou da presença de Deus porque não aceitou a morte do marido, a morte da mãe, a morte do pai, a morte de um filho. E eu queria hoje te ensinar. Nós vamos falar sobre o reino de Deus e o reino das trevas, o reino desse mundo. Mas nós vamos iniciar falando sobre a morte. Ela não estava nos planos de Deus. Deus não criou o ser humano para o ser humano morrer. Aqui em Gênesis 2, vá para o 16. Gênesis 2,16 diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, está livre, pode comer o que quiser, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Olha para mim, por favor. A morte, ela não existia, não tinha morte. Ela surgiu do pecado, ela nasceu do pecado. Deus avisou. Deus disse assim: olha, Adão, você pode comer de tudo, escolhe aí o que você quiser comer, tem muita coisa. Não são poucas coisas não, tem muitas coisas para você, eu fiz o melhor. Pode comer de tudo, mas essa daqui não come essa daqui não, porque se comer vai morrer. Deus avisou? Avisou. Eu lembro quando eu era criança, você sabe, o caçula apanha muito. Quem é caçula aqui? Eu sou o caçula. E o meu irmão que mais brincava comigo tem 2 anos mais velho que eu. 2 anos. Minha mãe dizia assim: meu filho, para mim, não brinque de bater com seu irmão, você vai apanhar. Aí nós assistíamos um filme e meu irmão me chamava, e eu ficava, minha mãe falou para não brincar. Eu não vou brincar não. Meu irmão, devagar, eu vou devagar, é de leve. Daqui a pouco eu vi uma mãozada de lá e estava eu no canto chorando. Minha mãe passava: está chorando por quê? Júlio me bateu. Aí já sabe, né? Eu te avisei. Eu ficava com raiva dela. Eu sentindo dor, chorando, e ela: eu te avisei, não brinque com ele, você parece que gosta de apanhar. Ela me avisava para o meu bem. Eu apanhava porque eu não ouvia. Eu lembro que eu fui crescendo, comecei a treinar, a lutar, só pensando em bater meu irmão, que eu apanhei tanto. Ele deu sorte que eu me converti, não deu tempo de bater nele, né? Graças a Deus. Mas entenda, Deus avisa, Deus avisou. Deus disse assim: ó, não coma disso aqui, não coma, não faça isso, você vai morrer. O ser humano pagou para ver. Na hora não aconteceu nada aos olhos humanos, mas espiritualmente ele começou a morrer porque se separou de Deus. Então a morte entrou, e desde Adão e Eva
Todos os seres humanos passaram a nascer e morrer. Se você ler, eu vou colocar na tela Eclesiastes 3, versículo 1 e 2, diz assim, ó: tudo tem o seu tempo que é determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Agora olha o início desse versículo 2. Há tempo de nascer e tempo de quê? De morrer. Olha para mim. Depois ele continua falando que há tempo para tudo, mas eu queria destacar isso aqui. Ele fala tempo de plantar, de arrancar o que se plantou, mas olha para mim agora para você entender. Deus tem culpa da morte? Ele é culpado? Mas muitas pessoas, quando perdem um familiar, elas culpam Deus. Nós não queremos perder os nossos familiares. Ninguém quer. Mas devido ao pecado, nós estamos numa fila que está andando. Vai chegar a minha hora, vai chegar a sua hora. Você pode ter o dinheiro que for, a fama que for, a sabedoria que for, que você não consegue impedir a sua morte. O homem mais rico do mundo vai morrer, cedo ou tarde. Você pode ter o melhor plano de saúde, você pode ir nos melhores hospitais, você pode passar na mão dos melhores médicos, você vai morrer. Aceite você ou não. Isso vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Quando ela chegar, ela não quer saber da sua idade, ela não quer saber se você tem dinheiro ou não, tem filhos ou não. Ela vai chegar. Ela chega para o jovem pensa que não vai morrer. Aliás, eu nunca vi, só abrindo aqui um espaço para eu falar sobre isso, eu nunca vi tantos jovens infartando como eu tenho visto ultimamente. Muito estranho. Mas jovens morrem. Você perguntar para o jovem sobre a morte, está longe ainda. Eu evangelizei uma senhorinha, pessoa com a idade bem avançada, falando de Jesus, que ela não podia morrer sem salvação. Vou morrer agora não. Agora o ser humano sabe, hora para morrer. Vovó estava com 80 e poucos anos. Não, está longe ainda. O ser humano é assim. Ele não pensa na morte, mas ela existe. Se você abra aí a sua Bíblia em Salmos 89, 48. Deixa eu ler esse versículo para você. Salmos 89, 48. Acharam? Salmos 89, 48. Diz assim, ó, quem não tem Bíblia, procure comprar, tá? Mas pode ler no telão. Diz assim: que homem há que viva e não veja o quê? A morte. Livrará ele a sua alma do poder de quê? Da sepultura. Olha aqui para mim, por favor. Essa atenção que você dá quando nós pregamos mostra o seu interesse pelas coisas de Deus. Aquilo que nós temos interesse, nós prestamos atenção. Quem gosta de jogo não pisca na hora do jogo que o time dele está jogando. Se a mulher chegar com conversa na hora do jogo dele, misericórdia. Fala. Depois ela diz assim: eu te falei. Ele fala: não lembro não. Quem entrou no ouvido saiu pelo outro. Ele estava ali ligado no time dele. Essa atenção que você dá à palavra de Deus, ela te abençoa.
Porque você está querendo aprender, ser salvo. Você está querendo ouvir a voz de Deus. Nenhum homem consegue escapar da morte. Nenhum. Nasceu, vai morrer. Ela chega quando estamos trabalhando, dormindo. Às vezes ela chega através de uma doença, através de uma tragédia. O ano de 2026 começou agora. Nos primeiros 3 dias, 600 e poucas mil pessoas já morreram no mundo. E você continua achando que você não vai morrer agora. Que está muito longe, que não precisa pensar nisso, não precisa falar nisso. Algumas pessoas estavam na Suíça, num bar, no dia 1º desse ano. Pegou fogo, 47 morreram carbonizadas. 100 e poucas estão feridas. Foi uma loucura lá. Segundo dia, a terra começou a sacudir no México. Terceiro dia, já acordamos com a notícia do que aconteceu na Venezuela. Eu não sei como as pessoas estão vendo tudo isso e não conseguem enxergar que agora é hora de ficar firme com Deus. Você já colocou dentro de você que você vai ficar firme com Jesus? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Nós temos que estar preparados para tudo, inclusive para uma guerra se surgir aí em proporção mundial. Uma coisa eu sei: hoje eu estou mais perto da morte do que ontem, e você também, e você sabe disso. Amanhã nós vamos estar mais perto dela, se ela não chegar hoje, do que hoje. E todos os dias nós estamos nos aproximando dela. Uma hora nós vamos ter que encarar ela, ela vai chegar. E quando ela chegar, você vai ter que enfrentá-la. Porque ela vai levar a sua alma para um dos 2 lugares. Ela não, os anjos ou os demônios. Você não vê os demônios. Você toma conhecimento das ações dos demônios, você vê o que ele faz, mas você não vê ele. Você vê as casas em guerras, as pessoas se separando, as pessoas usando drogas, as pessoas matando as outras, sofrendo, mas você não vê o diabo. Mas se você morrer sem salvação, você pode ser uma pessoa boazinha, você pode ser uma pessoa bacana, você pode ser uma pessoa que todo mundo gosta, você vai para o inferno a si mesmo e você vai ver o diabo como ele é. Bispo, eu não vou ver Deus não, se eu não for salvo. Vai ver. Só para ele falar para você assim, ó: apartai-vos de mim. Eu te avisei, eu usei pessoas para falar com você, eu te livrei, eu te mostrei a verdade, eu te dei inteligência, mas você quis mais os prazeres desse mundo do que a salvação. E Deus não vai poder fazer nada. Um dia eu vou ver Deus como Ele é, e vou contemplar a beleza da sua santidade. Mas eu não quero vê-lo para ouvir dele: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Eu não quero. Se tem uma coisa que eu procuro fazer, é me guardar, é vigiar, é ter cuidado com a minha alma, porque ela é preciosíssima, preciosíssima, valiosíssima. É o bem mais valioso que eu tenho. Tudo que você conquistar aqui, tudo
vai ficar só aqui. Só aqui. Cuidado, você que está dando muito valor a alguma coisa que você adquiriu, pergunte assim: Jesus no meu lugar iria ficar tão encantado com isso? Senhor Jesus no meu lugar iria ficar dando essa atenção toda que eu estou dando a isso? Pergunte. Porque eu não vejo Jesus empolgado na Bíblia com nenhuma conquista material. Eu quero que você tenha, eu quero que você prospere, mas eu quero que você dê atenção à sua vida com Deus, à sua salvação, e não às coisas que Deus te dá condições de adquirir, porque é Deus que nos dá condições de adquirir, não para as coisas nos adquirirem. Amém? Está dando para você entender? Você pode ter, mas isso não pode te ter. Mas as pessoas alcançam isso e param antes de entrarem no reino de Deus. E se morrerem assim, vão ver o diabo, e ninguém vai poder fazer nada. Eu não posso ocultar isso de você. Alguém tem que falar isso para você. Você tem uma alma e não pode brincar com isso. Nós estamos vendo que esse ano não vai ser um ano tranquilo, melhor. A gente está vendo que o mundo está pegando fogo. Agora estão aí as nações reagindo, às potências mundiais, com a atitude dos Estados Unidos. A gente não sabe o que vai acontecer, onde vai parar. A gente não sabe. Mas uma coisa eu sei: eu vou estar focado na minha vida com Deus. Eu estou falando para mim mesmo: esse ano eu vou buscar mais do que eu busquei no passado. Eu vou me firmar mais do que eu me firmei no passado. Eu vou me consagrar mais do que eu me consagrei no passado. Eu vou ter mais cuidado com a minha vida espiritual do que os outros anos que eu já vivi. Isso eu já coloquei dentro de mim. Coloque dentro de você. Não perca a sua salvação. Não perca. Não diga que ninguém te avisou, tá? Deus avisou: não coma que vai morrer. E depois disso a morte entrou na humanidade. Nasceu, vai morrer. Morre adolescente, morrem adultos, morrem idosos, mas morre, todo dia tem morte. Muitos já morreram esse ano, muitos ainda vão morrer. Em qual ano eu vou morrer eu não sei, mas quando eu morrer, se Jesus não voltar antes, eu quero morrer salvo. Amém? Olha esse versículo de Colossenses 1,13. Você entendeu sobre a morte? Você compreendeu que ela vai chegar? Ah, bispo, eu não gosto desse assunto não. É? Mas é bom você saber, mesmo sem gostar. É bom você ter esse entendimento que ela vai chegar para você. Eu vou falar uma coisa. Tem uma pessoa que começou na fé comigo. Ela começou na fé comigo. Nós servimos a Deus juntos durante um tempo. E essa pessoa não se guardou, não se cuidou e caiu. Se envolveu com coisas erradas. Foi para o lado do crime. E na vigília, esse ano da virada, a vigília da virada, essa pessoa veio, se consertou com Deus, pediu perdão a Deus, ficou bem e saiu feliz da vigília. E voltando para casa no carro, infartou.
bateu o carro e morreu. Mas bateu depois que morreu, porque infartou e já bateu. Eu não vou mostrar. Mandaram para mim o vídeo, as fotos. E eu vi ali Deus aproveitando aquele momento que ele se consertou e levou. Porque ele poderia ficar aí e se perder. É alegria para nós e para Deus e para os céus quando uma pessoa morre salva. Mas é uma alegria para o inferno quando uma pessoa morre sem salvação. E quando a pessoa conhecia a verdade, mas não permaneceu na verdade, é uma festa no inferno. É uma comemoração dos demônios, porque conseguiu aquela alma. Que em nome de Jesus o diabo não consiga a nossa alma. Eu não sei se você está se cuidando. Eu não sei se você está dentro da igreja, realmente praticando o que você está aprendendo, ou se você ainda está dentro da igreja, mais ou menos. Melhorou um pouquinho, mas a igreja não te salva. Não é estar na igreja, é estar em Cristo Jesus, é ser nova criatura, é ter o Espírito de Deus. Aí sim, você é de Deus. Do contrário, você pode estar dentro da igreja, morrer para o inferno. Olha o que diz aqui em Colossenses 1,13. O qual nos tirou da potestade de quê? Das trevas, e nos transportou para o reino de quem? Do seu Filho, do Filho do seu amor. Olha para mim, por favor. Quando nós falamos o reino desse mundo, nós não estamos falando das coisas que Deus criou. Não é isso. Porque tudo que Deus criou obedece a Ele. Você vê o mar, uma coisa linda, mas o mar obedece a Deus, ou não? Obedece. Você vê o sol, que lindo o sol, mas ele obedece a Deus. Você vê as coisas que Deus criou obedecendo a Ele. Só o ser humano tem dificuldade para obedecer. O ser humano é difícil. É muito difícil. Eu não estou falando do mundo que Deus criou, eu estou falando do sistema de viver desagradando a Deus, fazendo a própria vontade. O ser humano, ele não quer abrir mão dos seus prazeres. Tem gente que ela vem para a igreja, se sente melhor, tem paz, aprende muita coisa, mas ela se fecha no mundinho dela. A pessoa se fecha no mundinho dela e não deixa Deus entrar onde Ele quer entrar para salvar. Aonde tem uma coisa que Deus não se agrada, mas a pessoa se fecha. Isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui eu não posso. Será que você não está se fechando para Deus? E tem uma coisa que Ele está te pedindo que você sabe, uma coisa só, e você não quer deixar. E você justifica o seu erro, o seu pecado, mas no fundo você sabe que quem gosta disso é o diabo. Que bom se você despertasse hoje para a sua alma. Eu não subo aqui para te alegrar não, hein? Mas fácil fazer você chorar, mas é para te salvar. E eu
Não fui chamado por Deus para agradar ninguém, não, mas para pregar a verdade, porque ela salva, ela liberta. Se você se perder, é culpa sua, porque você ouviu a verdade. A verdade é que Jesus quer você no reino dele, do amor dele, para cuidar de você dentro desse reino aqui. O reino que você vai encontrar paz, como eu encontrei, felicidade, salvação. As pessoas querem encontrar isso no mundo. A mulher deu testemunho mais cedo, dizendo que saiu da igreja, foi para o mundão, em busca de paz, em busca de alegria. Voltou agora, há um tempo atrás, com 4 filhos, um de cada homem. Foi a paz que ela encontrou. Foi engano, as ilusões, seguindo o coração dela. O ser humano quer desfrutar de tudo que Deus criou, mas não quer nada com o Criador. Criador não, quer só desfrutar. Aí vai desfrutar por um tempo, mas no final, quem vai ganhar é quem enganou ela, o diabo. Se apegue com Deus, porque você não sabe o que vai acontecer esse ano e daqui para frente, você não sabe. Eu não sei, honestamente, como ficaria a igreja se estourasse uma 3ª guerra mundial. Eu não sei o quanto você está firme se acontecer certas coisas que está caminhando para acontecer. Na pandemia nós vimos isso. Gente afastada voltando, mas gente também dentro da igreja que se esfriou e não conseguiu voltar mais. Na pandemia. Sim ou não? As pessoas diziam assim: quando acabar a pandemia, não vai ter lugar, tem que abrir vários templos. Nada. Muita gente esfriou. Você já saiu do reino desse mundo? Você já abriu mão das coisas erradas? Você já entrou no reino de Deus? Você está se mantendo nesse reino? Está se mantendo nesse reino? Não cai na do diabo não, tá? A vida no reino de Deus é chata. A vida no reino de Deus é segura. E quando você está bem com Deus, você está satisfeito. Satisfeito. Você já comeu uma coisa? Já comeu uma coisa, por exemplo, esse dia eu estava comendo e o pirão não veio. Você sabe que nordestino com farinha, tá? É a guerra, né? E eu gosto muito de comer com farinha. Meu pirãozinho também eu gosto, tá? Você também tem seus gostos, então deixa o meu. Aí a comida veio e eu comecei, coloquei o feijão, coloquei a farofa e tal, estou comendo, daqui a pouco vem um pirão. Falei, poxa, não sabia que tinha um pirão. Se eu soubesse, eu não tinha comido o que eu comi, porque eu gosto de pirãozinho. Já aconteceu isso com você? Quando você está de barriga cheia, pode ter o que for, não dá mais. Já te ofereceram coisas que você gosta, mas você já estava cheio? Aí você fala, não aguento não. Você comeu no restaurante, mas você comeu tanto, quer sobremesa? Eu gosto tanto de sobremesa, mas não tem mais espaço não. Se eu comer, eu passo mal. Quando você está bem com Deus, você está satisfeito. Solteiro, casado, passando luta, você está satisfeito. Você está com sua salvação. Você não está ansioso, desesperado. Você não está, tô solteiro, solteira. O que vier, jamais lançarei fora. Não, porque é assim, quando começa na fé, ó, Deus está na tua mão.
Às vezes faz até alguns pedidos, eu quero alto, eu quero com condições, aí o tempo vai passando, o desespero começa a bater na porta. Ah, Deus, pode ser baixinho mesmo, não tiver condições está bom. Se mandar qualquer um, não lance fora, estou igual o Senhor. Não, quando você está satisfeito, é tão legal, você está cuidando da sua salvação. Eu não sei há quanto tempo você conhece a verdade. Você já tem quantos anos no caminho de Deus? Foi fácil para você chegar até aqui? Você já viu muita gente cair? Olha para trás. Então vigie, para que você não seja o próximo, para que você não vire tapete do diabo para ele pisar em você. Vigie, para que você não esteja envergonhado daqui a algum tempo, com vergonha de seus próprios pecados. Como uma senhora que me escreveu, falou: eu tenho vergonha de ir na igreja, porque o que eu fiz foi muito feio, e muita gente ficou sabendo. Falei: senhora, volta pela sua alma, esquece os outros, eu tenho vergonha. Sua alma sai do reino das trevas e entra no reino da luz enquanto há tempo. Se apega com Deus enquanto há tempo. Decide sua vida. Eu não sei como é que você chegou aqui, quem te trouxe, qual é a sua intenção, não sei. Eu sei que você está numa oportunidade, você está com a oportunidade de ouro, de sair desse mundo e viver a vida eterna com Deus. Eu fico pensando naquele casamento onde para o marido está tudo bem, mas para a esposa não está bem. E ele age naturalmente, como se tivesse 100% o casamento dele. E a mulher está vendo o casamento morrendo, ele não atenta para nada, ele acha que está bom. E se ela tenta falar qualquer coisa, não tem espaço, não tem abertura, tem grosseria. Será que não está assim a sua vida com Deus? Você acha que está bom para você, mas não é isso que Deus quer. Ele quer mais de você. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já é luz. Sabe qual é a força da luz? É porque ela é reta. A luz não faz curva. Cuidado, você que na igreja é uma coisa, lá fora é outra, e vive fazendo suas curvas. Cuidado que tem a curva da morte, tá? Deus não se deixa escarnecer. Deus não quer a gente brincando dentro da igreja. Deus quer morar em você. Ele quer usar você nesse fim dos tempos para mostrar a Ele e ganhar almas para o reino dele. Eu não sei o que você vai fazer com sua vida quando acabar o culto. Eu não sei quantas oportunidades mais você vai ter de Deus. Eu não sei quantas pessoas mais vão pregar o evangelho para você. Eu sei de uma coisa: a oportunidade que eu tenho para pregar o evangelho, eu prego com todas as minhas forças. Ele ama você, Ele está buscando você, Ele tem paciência com você. Mas um dia isso acaba. Se você tiver aproveitado e entrado no reino dele, Ele vai cuidar de você. Mas se você ficar do lado de fora, vai ser muito triste o seu final. Muito triste. E ninguém vai poder fazer nada por você. Fique em pé no seu lugar, por favor. Olha aqui para mim. No domingo próximo, nós vamos ter uma santa ceia. Uma santa ceia. Se Deus permitir, nós vamos fazer uma santa ceia especial. Mas eu queria agora que você se ajudasse. Eu queria agora que você pensasse
que é que está impedindo você de ser salvo? O que você ainda gosta, ou ganha com isso, ou tem vantagens com isso, que afasta você de Deus? Em nome de Jesus, larga isso hoje. Vigiar e muito, para não perdermos a nossa salvação. Levante aí sua Bíblia, você que achou, Eclesiastes 2:4. Em o nome do Senhor Jesus, é a tua voz que nós queremos ouvir, ó Deus. Dela nós dependemos. Nada nesse mundo nos faz tão bem como a tua palavra. Nenhuma outra voz se compara com a tua. Tua voz é que nos dá segurança. Fala conosco, meu Pai. Faz as pessoas que o Senhor vai salvar, faz elas entenderem a palavra, que elas entendam perfeitamente. Sim, meu Senhor, que elas te ouçam. Usa a minha boca, não deixe eu falar o que não é para ser falado, mas tudo o que elas precisam ouvir, que nós precisamos ouvir, que o Senhor fale, meu Pai. Que nada atrapalhe esse momento. Repreenda o espírito da distração, do sono, mas que todos possam dar atenção à tua palavra. Amém. Graças a Deus. Acharam? Eclesiastes 2:4. Olha aqui para mim, por favor. Você quer ser salvo mesmo? Dê atenção à palavra de Deus, por favor. Não converse, não durma. Você já viu uma pessoa quando está na cozinha com uma faca bem afiada, trabalhando ali, fazendo a comida? Todo cuidado é pouco, senão o dedo vai embora. Você já viu uma pessoa no trânsito com um celular, e você passa pela pessoa e você vê que a pessoa está dando bobeira no trânsito, porque está ligada no celular, você buzina, a pessoa está parada, não viu que o sinal abriu, o carro está saindo da pista, e muitos perdem a vida, porque não deu atenção para o trânsito, e foi fatal. Há quem já morreu, há quem não cuidou do corpo, e está pagando muito caro. Agora imagine o cuidado que nós temos que ter com a nossa alma. Se você ama a sua alma, se você quer a salvação da sua alma, dê ouvidos à voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é que vai trazer segurança para você. Nós vivemos num mundo tão mau, tão perverso, tão perdido, mas habitamos aqui seguros se estamos firmes na palavra de Deus. Então esse momento é sagradíssimo. Esse momento é o mais importante do culto. Então ninguém andando, ninguém tirando a atenção de ninguém, para que possamos ser abençoados com a voz de Deus. Vamos começar aqui em Eclesiastes, que diz assim, Eclesiastes 2:4. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para quem? Para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para quem? Para mim, prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda espécie.
e fui engrandecido, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. O que é que ele diz aí? Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Olha para mim, por favor. Dá raiva de ler isso aqui, tá? Porque ele não começou assim. Salomão, quando começou, ele começou pedindo a Deus condições, sabedoria para cuidar do povo. Quando ele começou com humildade. Ele começou levantando altar. Ele começou dizendo para Deus: eu não tenho condições de cuidar desse povo, me dê sabedoria. E Deus se agradou tanto do pedido dele, que Deus deu riquezas como a nenhum outro homem. Não houve nem haverá ninguém que teve tanto quanto Salomão. Um homem que arrebentou financeiramente, mas se arrebentou espiritualmente. O problema não foi o começo dele. O problema foi ele tirar uma coisa que você nunca pode tirar da sua vida. Nunca. Uma coisa que eu nunca posso tirar da minha vida. Sabe o que é? A dependência de Deus. O altar. Eu louvo a Deus pelo altar. O altar sempre está me chamando para a avaliação. O altar está sempre dizendo que eu sou ser humano e preciso de Deus. O altar está sempre me chamando para continuar o mesmo do início. Quando Salomão começou a pensar nele, a querer tudo para ele, não negou o que os olhos pediu, e começou a fazer construções, e começou a ter mulheres, 300 esposas, 700 concubinas, 1000 mulheres, o vazio começou a aparecer. Se você ler a história de Salomão, você vai ver que era um rei muito sábio, muito rico, mas muito vazio. Muito vazio. Se perdeu. Com tanta sabedoria, com tanto dinheiro, ele se perdeu e se arrebentou. Chegou a trocar Deus por outros deuses e fez tudo errado. Que vergonha, que tristeza quando nós lemos a queda dele, a destruição dele. Eu queria que você entendesse uma coisa. Se nós não vigiarmos com nós mesmos, nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo é a nossa vontade. A nossa vontade, ela é muito perigosa, porque ela está contaminada por causa do pecado. Então, a maioria das vezes nós pensamos que algo é bom para nós, e isso é muito mal. Quando você está bem espiritualmente, você está conseguindo se vencer. Quando você está mal espiritualmente, a sua vontade começa a prevalecer.
E sem perceber, você começa a se distanciar de Deus. E é aquilo. Se distanciou de Deus, começa a se aproximar do mal. E é tudo que o mal quer. Que façamos a nossa vontade para nos arrebentarmos lá na frente. Abra sua Bíblia aí em Lucas 10, 17. 10, 17. Coloca o 17. Eu queria que você entendesse bem isso aqui. Salomão começou mal? O problema foi o começo? Não. Então você tem várias pessoas que começaram bem, mas de repente começaram a se perder. Começaram a conquistar. Começaram a achar que não precisavam mais depender de Deus. E aí começou a se afundar. Mas vamos aprender dentro desse assunto uma coisa muito forte aqui. Lucas 10, 17, acharam? E voltando os 70 com o quê? Com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Olha para mim, por favor. Veja, pense no que aconteceu, nisso que nós acabamos de ler. Jesus dá autoridade para 70 discípulos dele irem pregar o evangelho. E eles vão. E quando chegam nas cidades, demônios manifestam, pessoas são curadas, o poder de Deus se manifesta, bênçãos para tudo que é lado, o diabo sendo envergonhado. E eles voltaram pulando de alegria, felizes, e disseram: Senhor, no teu nome até os demônios nos se submeteram, até os demônios caíram de joelhos. Só precisava ver o que aconteceu. Naquela euforia, naquela alegria toda, Jesus fala uma coisa aqui, ó. E disse-lhes, o que é que Jesus disse? Eu via Satanás como raio cair do céu. Olha para mim, por favor. Você quer que as pessoas vejam você caindo? Você quer que Deus veja você caindo? Você já viu pessoas caírem? Eu também já. Dá tristeza, dói. O diabo, ele começou a ter pensamentos de querer ser mais do que Deus. Se ele fosse humilde, ele chegaria para Deus e pediria ajuda. Senhor, me ajude, eu estou com os pensamentos ruins. Mas o orgulho não deixou. E ele começou a alimentar esse pensamento, essa cobiça de fazer um trono acima de Deus. Ele quis um trono acima de Deus, ele quis ser mais do que Deus. O que ele quis, ele conseguiu? Não. O diabo tem um trono acima de Deus? Não. O diabo perdeu Deus. Ele não tem o que queria, ele não tem paz, ele não tem luz, ele não tem perdão, ele não tem misericórdia, ele tem trevas, ele tem maldade. Por quê? Porque ele perdeu Deus. E Jesus, naquele momento que os discípulos estavam alegres, naquele momento que os discípulos estavam felizes, Jesus lembrou de Satanás. Jesus lembrou que Satanás estava cheio de luz, que Satanás estava muito bem, andava no brilho das pedras, mas não vigiou com um pensamento, e começou a alimentar aquele pensamento, e aquele pensamento, e aquele pensamento, e por causa daquele pensamento, ele se desgraçou, e hoje não tem perdão para ele, hoje não tem misericórdia para ele. Ele já foi condenado. Ele hoje, Satanás quer dizer adversário, hoje ele está do outro lado. Hoje ele é caçador de almas.
Sabe o que é que ele quer hoje? Derrubar. Sabe o que é que ele quer hoje? Lutar para ter a nossa alma de volta. Isso é o que ele faz todos os dias. Luta dia e noite em busca de almas. Ele mudou de lado. Se ele pedisse ajuda, se ele fosse humilde, se ele repreendesse aqueles pensamentos, ele não teria se perdido. Eu louvo a Deus porque eu aprendi no começo da minha fé a repreender os pensamentos do diabo. Quando o diabo vem com algum pensamento, eu não dou asas, eu não fico pensando, eu não fico dando corda, eu não fico alimentando, porque eu sei que aquele pensamento veio do diabo para me fazer mal, e eu tenho que me cuidar. Tem muita gente caída, ou não? Ó, tem muita gente caída. Tem muita gente na lona. Tem muita gente que foi usada por Deus, que foi instrumento na mão de Deus, que era um exemplo de cristão, e hoje você não vê mais nada de Deus na pessoa. O mal tirou tudo, perdeu Deus, perdeu tudo. Então Jesus viu aquele momento que os discípulos estavam radiantes, aquele momento que os discípulos estavam, felizes demais, e Jesus disse: eu vi Satanás, hein? Eu vi ele cair. A queda foi muito feia. Eu vi ele desabar. Ele caiu rápido como um raio. Eu vi ele cair. Em outras palavras, coloque a barba de molho, vigie. Aí Jesus continua no 19, dizendo que deu poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões. E ele termina no 20, dizendo que a alegria deles não deveria ser por mandar demônios embora, por ver demônios de joelhos, por ver pessoas sendo curadas, mas por ter o nome no céu, no livro da vida, por ter a alma salva. Essa é a sua alegria. A sua alegria é porque a sua alma está salva. Você já resolveu o problema que ninguém pode resolver por você? O problema da sua alma ninguém pode resolver por você. Ou ela está salva ou ela está perdida. E por mais perdida que ela esteja, por mais suja que ela esteja, por mais errado que você esteja vivendo, não tem caso perdido para Deus. Ele só não pode ajudar o orgulhoso, mas todos os humildes Ele ajuda. Ele ajuda a levantar, Ele restaura, Ele lava, Ele limpa, porque Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Deus não criou o ser humano para o ser humano e para o inferno. A Bíblia diz que Ele não tem prazer nem na morte do perverso. Sabe a pessoa mais perversa, a pessoa mais cruel? Deus não tem prazer quando ela morre, porque a alma dela vai para o diabo. E Deus não quer ninguém sofrendo eternamente com o diabo. Ninguém. Deus quer o ser humano que Ele criou, e Ele vive em função do ser humano, porque Jesus até hoje intercede por nós. Se Deus pensasse só nele, morreria todo mundo. Mas Ele pensa em nós. Ele cuida de nós. Eu estou vendo mais um ano terminando. Eu estou agradecendo tanto a Deus. Tanto. Porque mais um ano passou e Ele me guardou. Aconteceram tantas coisas, Ele me protegeu. Nos protegeu, nós estamos aqui. Diante de tantas coisas, nós estamos aqui. Mas cuidado com os pensamentos do diabo, porque quando ele começa a trabalhar para você pensar só em si, quando ele começa a trabalhar para você se desviar do altar da dependência de Deus, é um perigo.
um perigo. Eu louvo a Deus porque essa visão da dependência dEle é que nos ajuda a ficar de pé. Esse entendimento de repreender os pensamentos do mal é que decide a nossa vida. Amém? Eu tenho entendimento disso. Para eu permanecer de pé, eu preciso repreender os pensamentos do diabo. Ele sopra, ele fala, ele tenta. Quantas vezes você não sentiu vontade de vir na igreja e foi naquele culto que você foi abençoado? Quantas vezes você estava cansado e nem ia ler a Bíblia, mas uma palavra te abençoou? Quantas vezes você estava, quase dormindo e você, meu Deus, não orei, e você levantou com sono mesmo e foi orar, e aquela oração te deu força. Se nós fizermos o que temos vontade, nós vamos nos arrebentar. Nós estamos no final do ano. Se avalie, pense, esse ano eu fiz mais a minha vontade ou a de Deus? Eu vou terminar esse ano agradando a mim ou agradando a Deus? Porque sempre deu errado para o ser humano querer fazer a própria vontade. Quanto mais você quiser fazer a sua vontade, menos a sua vontade de ser feliz vai ser realizada. Quanto mais você pensar em você, mais você vai sofrer. Pode ter fama, pode ter dinheiro, pode ter sucesso, pode ter tudo. Quanto mais você pensar em fazer a vontade de Deus, mais seguro você vai estar, mais feliz você vai estar, melhor você vai estar. Hoje é um dia de nós nos derramarmos. Coloca essa frase aí, ó. Coloca aí na tela, lê alto aí. Quanto mais faço o que eu quero, mais tenho o que eu não quero. Essa é a realidade do ser humano. Olha bem para mim agora, para você entender o que eu vou te falar, por favor. A sua vontade, quando você faz, te dá prazer. É bom na hora. O problema não é na hora, o problema é depois. Quando fazemos a nossa vontade, é gostoso na hora. Mas depois vem a queda, e depois dessa queda, as consequências. A vergonha, ela aparece. É muito triste quando você vê uma pessoa perdendo tudo de Deus. O diabo hoje não tem mais nada de Deus, nada. Nada. Não tem um pouquinho de luz, não tem um pouquinho de paz, só tem perturbação. Pode ver, onde tem diabo, onde tem demônio, só tem confusão, só tem trevas, só tem sofrimento. E você? Quanto tempo você tem de igreja? Como você está espiritualmente? Você já entendeu o valor da sua alma? Você já resolveu o seu maior problema? Você já está salvo? Ou você é aquele tipo de pessoa que está dentro da igreja só querendo resolver seu problema e fica girando. E quer porque quer alguma coisa, ó. Isso, o negócio é isso aqui, ó. O Espírito Santo, a meditação na palavra, a comunhão com Deus, e nada é a mesma coisa. Pensa, hoje é dia de entrega. Hoje é dia de almas serem salvas aqui. Hoje é dia de você perguntar para Deus: o que está faltando eu te entregar? Hoje, para Deus não existe o ontem não. Quando Ele fala em Hebreus, hoje
quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Deus não gosta nem que você fale, eu vou viajar no final do ano, eu vou fazer isso ano que vem. Não, se Deus permitir, eu vou. Se Ele não permitir, eu não vou. Para Ele não é passado nem futuro, é o presente, é hoje. Hoje, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração, não provoque a ira de Deus como o povo provocou no passado. É tão chato quando você tem um funcionário, uma funcionária, que você fala para eles a mesma coisa várias vezes e não lhe obedece. Não é chato? Não dá raiva? Não dá raiva quando você tem um filho, uma filha, que você fala a mesma coisa? Meu filho, já te falei tanto, você nunca acerta, você nunca muda, você nunca me dá ouvidos. Não é chato isso? Não dá raiva? Dá ou não dá? Deus também fica indignado. Por isso que Ele disse assim, jurei que não entrarão no meu descanso, porque não deram ouvidos a Ele. Deus está pedindo sua alma hoje. Deus está pedindo para que a sua entrega hoje seja verdadeira, para que você chegue aqui no altar e entregue tudo que você nunca entregou, toda a sujeira, toda a mentira, toda a prostituição, todos os vícios, todas as mágoas, todos os pecados, e fique livre, e saia daqui cheio de Deus. Essa é a vontade dEle para você. E se você está conseguindo entender o que eu estou falando, é porque Deus quer salvar você. Ele quer salvar você. Só Deus e você e o mal sabe se é sincero ou não a sua oração. O que nós estamos vendo acontecer são coisas fortíssimas. O vento que veio aqui em São Paulo na semana passada foi diferente. Foi pesado. Foi pesado. Não foi uma chuva com vento que levou telhados, não. Foi o dia todo. Fez um estrago. Está começando a ficar comum essas coisas no nosso país. Parece que já estamos vivendo o apocalipse, o final do apocalipse. Parece que já estamos vivendo a grande tribulação. Mas isso não é nada, chega nem perto do que vem pela frente. Deus quer salvar você. Quantos anos você vai viver aqui, hein? Pensa nisso. E se esse é seu último ano, você ficou dentro da igreja e não valeu de nada se você não se entregou. Mas tem gente que está tão bem espiritualmente, que se for os últimos dias de vida para ela, graças a Deus. Se Jesus voltar ano que vem, graças a Deus. Se ela morrer ano que vem, graças a Deus. Não está preocupada com nada, ela está preocupada só em fazer a vontade de Deus. Não importa se familiares criticam, se pessoas perseguem, não importa. O que importa para ela é que na vida dela é a vontade de Deus que está sendo feita. Você está terminando o ano fazendo a sua vontade ou a vontade de Deus? Nunca tire o que da sua vida? Que é isso aqui? O altar. Nunca. Sempre dependa dele. Sempre lembre de como você começou. Lembre de como você começou. Isso vai te abençoar muito. Eu sempre estou lembrando de como eu comecei. Eu sempre estou lembrando. Isso tem me ajudado até aqui. E pode te ajudar também. Porque a hora que a gente se achar alguma coisa, tomamos a rasteira do diabo. A hora que no momento bom abrimos a guarda, o diabo pega uma brecha. Lembra quando Nabucodonosor cercou Jerusalém? Ele ficou um tempão, só esperando a brecha. Quando apareceu a brecha, ele entrou. É assim que o diabo fica, só de olho na nossa vida, esperando uma brecha. Porque ele tem interesse na nossa alma. Ele é caçador de almas. Ele mudou de lado. Eu pergunto para você, ele não tem nada hoje, né? Não tem luz, não tem paz, não tem Deus. Se ele tivesse aceitado a vontade de Deus, ele não estaria melhor hoje?
Sim ou não? Onde é que ele estaria hoje? No céu. Mas ele achou pouco o que Deus fez por ele. Será que não é esse o seu problema? Você olha mais para o que você não tem e esquece do que você tem? Um dia uma senhora falou para mim assim: poxa, bispo, estou tão desanimada, essa semana eu pensei até em sair da igreja, porque de um problema que ela não tinha resolvido. E conversando com ela, eu fiz ela enxergar tantas coisas, e ela saiu agradecendo a Deus, agradecendo a Deus. Eu fiz umas perguntas para ela, forte. Talvez você está precisando ouvir essas perguntas. Falei para ela: a senhora quer vender seus olhos? Deus me livre. Não quer não? A senhora enxerga perfeitamente, perfeitamente. Tem gente que está cega, só está enxergando. Quer vender uma das duas pernas não? Deus é mais. Está andando perfeitamente, que bom. E esse bracinho direito, quer vender não? Já não estava dando valor a nada, estava só olhando para o que não tinha. O que não aconteceu na sua vida, espera que no tempo certo vai acontecer. Fique em paz, fica bem com Deus. O importante é você ter a sua salvação. Você está salvo? Amém, arrebentou. Você está com a alma correndo risco? Se conserte. Resolva a sua vida com Deus antes que seja tarde demais. É triste ver a situação de Salomão como chegou. É triste ver Lúcifer, que estava lá em cima, hoje está lá embaixo. É triste ver quem andava no brilho das pedras, hoje está na escuridão. É triste. Você sabe o que é o pior do inferno? É Deus não estar lá. Deus não está lá. Eu não sei se Deus está na sua vida, mas se não está, Ele pode entrar. Ele bateu na porta daquela igreja. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Quer dizer, se estava batendo é porque estava do lado querendo entrar. Ele está querendo entrar na sua vida. E se Ele está na sua vida, é porque você continua sacrificando a sua vontade todo dia. É uma guerra, ou não é? Mas com fé em Deus nós vamos conseguir até o final. Vitória não está no começo, a vitória está no final. Eu queria chamar você que o mal está trazendo pensamentos para você desistir da fé, para você trair sua esposa, seu marido, para você fazer besteira. Eu quero chamar aqui na frente você que está deixando de honrar um Deus que você sempre honrou. Eu quero chamar aqui na frente você que não está vigiando, você não está vendo perigo aonde tem perigo, você está voltando a fazer coisas que você tinha parado de fazer. Eu quero chamar aqui na frente você que em várias reuniões Deus tem falado a mesma coisa contigo, mas você ainda está resistindo com a sua vontade. Tem uma coisa que ainda está te distanciando de Deus. Tem uma coisa que você faz que está entristecendo a Deus, apagando o Espírito em você. E Deus está dizendo: larga isso, e sua força está indo embora, e você está cada dia mais preso nisso. Na frente da sua cadeira tem a Santa Ceia. Pegue, por favor. Se você vai subir no altar hoje para cumprir o seu voto, já deixa ele com você. Em um dado momento eu vou chamar você para subir. Mas você que diz assim: bispo,
Eu até comecei bem na fé, mas no meio do caminho eu fui me perdendo. E eu queria me entregar para Deus hoje.